Alô, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um programa Universo Misturado. Comprovado cientificamente, a ansiedade, depressão e síndrome do pânico são tratados através das práticas do yoga e cada vez mais pessoas no planeta Terra estão aderindo a essa modalidade de terapia. E hoje eu trouxe uma convidada para lá de especial para falar sobre o assunto. Ela que é formada em administração, fez vários cursos de yoga, inclusive na Índia. Olha que legal. É que nem artista plástico que faz pós-graduação lá no Velho Mundo, né? Ela fez alguns cursos na Índia. Desde 2019 tem o seu espaço, o seu estúdio no centro da cidade de Jaguariúna, atendendo com terapias, utilizando tarô. É muita coisa, é muita informação, então tem que dar uma lida aqui, tem que ver minha colagem aqui. Constelação sistêmica, terapia da ginecologia natural, mentoria com Yoni Egg. Se eu errar alguma coisa, depois ela me corrige. Desprogramação neurobiológica. Terapia de purificação e alinhamento com cama nulificadora. Realiza vivências com o objetivo do alinhamento do ser com o seu propósito de vida. Olha quanta coisa! Eu dei uma pincelada geral aqui nos conteúdos e nos tópicos, mas eu tenho quase certeza que no fim dessa matéria, no final dessa entrevista, cada um de vocês vai sair correndo procurar um instituto, um professor, uma professora de yoga para resolver os seus problemas. E quais problemas são esses? O que pode ser tratado com yoga? O que é yoga, afinal? Então, nada melhor para a gente estar esclarecendo essas dúvidas do que falar então com a Tamie Podini. Boa tarde, Tamie, tudo bem? Como que você está? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Eva. Boa tarde, pessoal aí de casa. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu venho compartilhando com as pessoas através desses anos todos. É um prazer e uma honra, Tamie, ter você aqui com a gente. Tamie, fala para mim uma coisa. Então, se você fez um curso na Índia? Sim, eu comecei estudando yoga em 2016, através de um livro. E nesse livro ele falava algumas práticas que conforme nós íamos fazendo, íamos tendo melhor qualidade de vida, melhora da postura, diminuição de ansiedade. Para quem tem dificuldade de sono também é uma prática bem saudável. E eu comecei praticando sozinha, então foi lá em 2006, na realidade, que eu comecei. Aí, com o passar do tempo, eu trabalhava, como você comentou, eu sou formada em administração. Aí eu trabalhava em empresas, sempre trabalhei em multinacional. E eu mudei de cidade, fui fazer um MBA e quando eu terminei assim esse passo a passo que geralmente a gente faz para conquistar o nosso espaço dentro de uma empresa, eu falei assim, agora eu quero fazer as coisas que eu realmente gosto. E aí eu comecei a me dedicar ao yoga. Então, o primeiro curso que eu fiz foi em 2011, em São Paulo, e aí foi um ano inteiro, era um final de semana por mês, e aí depois em 2015 eu viajei para a Índia, fiquei lá 2 meses e meio estudando yoga diretamente na Índia. Então quer dizer que, levando em consideração a sua disponibilidade também de tá fazendo essa viagem, né, para uma terra assim tão distante, uma cultura tão diferente, é porque você estava bem curiosa e bem envolvida com a cultura e com essa filosofia, né? Imagina, gente, viajar, ir para um país tão longe, né? Quantas horas de voo, né? Cultura diferente, gastronomia diferente. Quanto tempo você ficou lá também? Então, eu fiquei lá 2 meses e meio, onde eu pude fazer yoga das 7 da manhã às 9 da noite. Chegava no final do dia, você estava flutuando. Na realidade, assim, é bem gostoso, porque embora as práticas elas fossem bem intensas, né, as práticas de asanas, né, que são as posturas, elas eram bem intensas, mas também tinha anatomia, tinha a própria filosofia do yoga, né, não era uma coisa só de corpo, ela trabalhava mais de maneira integral mesmo.
Então era bem gostoso, assim, foi uma excelente experiência, tenho amizade com os professores que eu tive lá até hoje. Que legal. Então, quando a gente fala em yoga, né, você mencionou agora as asanas, né, que são, para quem não sabe, para quem é leigo, asanas são as posturas, né, aquelas posturas toda forma de árvore, tem nomes, né, saudação ao sol, porque, detalhe, eu fui aluno dela, aluno Fujão, eu preciso voltar, tem que voltar. Então se fala muito nas posturas, né, meditação, respiração, relaxamento, autoconhecimento, mas afinal, o que é yoga? Yoga é uma filosofia de vida, dá para considerar uma religião? O que é exatamente? Yoga, ela vai estar trabalhando em vários aspectos da nossa vida, né? Ela vai trabalhar corpo, mente e espírito. Então ela vai fazer um alinhamento. E tem várias escolas de yoga, né? Então o Bhakti Yoga, que é uma forma de adoração, o Raja Yoga, Jnana Yoga, Tantra Yoga, tem várias filosofias, tem várias maneiras da gente estar desfrutando desse conhecimento milenar. Quando eu cheguei um tempo, eu fiz um artigo sobre yoga, eu falo assim, a gente vem trazer para o mundo dados que milênios estão confirmando, né? Que o yoga, há milênios, ele cura e trata de tantas pessoas. Então, ele pode ser tido como uma filosofia, uma arte e uma ciência. Então, é uma ciência milenar que sabe de coisas que hoje a ciência começa a descobrir. Então, através, por exemplo, dos asanas, né, que como a Ever falou, são as posturas, nós vamos mexendo todo o nosso sistema endócrino. Então isso vai trazendo toda uma regularização para o nosso corpo, toda uma harmonização. E quando a gente tem um corpo que não sente dor, a gente consegue pensar melhor, respirar melhor, se posicionar melhor em relação às coisas que nos acontecem no dia a dia. Então, assim, yoga, ele é tudo, né? Porque ele integra tudo, ele não rechaça nada. Porque a gente precisa aprender a olhar tudo como um todo, sem nos identificar com aquilo, para então poder tomar as decisões. Então, yoga é uma filosofia, né? É algo que nos conecta com a nossa essência, com o nosso centro, com o nosso coração. E falando sobre os asanas, né? Sobre as posturas, né? Vamos supor que tem algumas posturas, todos podem praticar. Por exemplo, criança, jovem, adulto, terceira idade. Cada fase da idade tem as suas vantagens e as suas limitações físicas, por exemplo. Então, tem como adaptar, por exemplo, a mesma postura para um jovem e essa mesma postura ou o mesmo benefício que aquela postura daria para o jovem de 30 anos, para uma senhora de 70, 60, não sei até quando o yoga pode ser praticado. É possível isso? Sim, é possível. O yoga, ele tem assim, quando a gente fala de um asana, por exemplo, que é a postura, ela tem várias variações, né? Tem a postura que é a postura clássica, que é onde o praticante sério, né? Ele quer chegar, né? E aí tem que considerar o corpo também, né? Porque às vezes o corpo ele pode ter ali algumas limitações que vai impedir de fazer determinadas posturas de maneira clássica. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a abrir esse corpo que a gente fala, né, para que ele tenha a flexibilidade de realizar os asanas. Então qualquer pessoa pode fazer independente da idade, porque até mesmo uma pessoa nova, e hoje eu dou aula para adolescentes também, a gente vê que a postura deles, o alinhamento, até no sentar, eles têm dificuldade. Então, para eles também a gente tem que adaptar. Para eles também a gente tem que trazer as variações para que eles possam fazer os asanas. Então, independente da idade, pode ser uma pessoa de 70, 80, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo para que aquele aluno, né, aquele estudante possa viver os benefícios do yoga. Quando que uma pessoa ela pode estar iniciando as práticas? Desde a infância? Quantas vezes por semana? Essa prática pode ser diária? Pode se tornar uma rotina?
tem a questão a gente falou agora, está falando das posturas, né? Mas aí envolve outras coisas, né? Meditação, respiração, o relaxamento que vem, né? É consequência, né, da respiração correta, né? Essa rotina pode ser diária? Quando pode começar? Sim. Uma criança pode fazer? Pode começar? Uma criança pode fazer, né? A gente vê muitas pessoas praticantes, às vezes com filhos, os filhos acompanham. Eu não tenho filhos, mas tenho um sobrinho. Quando eu voltei a morar em Jaguariúna, o meu sobrinho era pequenininho e ele me via, ele naturalmente ia fazer junto comigo, né? Então é importante que a criança, ela também tenha esse interesse de fazer, né? Nada que é imposto é saudável, né? Então, qualquer criança, em qualquer faixa etária, né? Claro que para uma criança, as práticas elas vão ser mais lúdicas, né? Não vai ser igual para um adulto, onde a gente vai mapeando ali todo o detalhe do corpo, né? Quantas vezes pode ser praticado? Quantas vezes a pessoa tiver disponibilidade? Pelo menos 2 vezes na semana, eu sinto assim que é um começo. Se puder 3, melhor ainda. O que eu sempre indico aos meus alunos é que eles façam a mesma prática que a gente fez em sala de aula, que eles possam fazer também na casa deles, né? Porque a prática, ela vai sempre nos conectar, ela nos conecta com a gente, com o nosso corpo, né? Com aquilo assim, porque é o momento que a gente pega, onde a gente, na realidade, enfatiza que todo o tempo é nosso. A gente, muitas vezes, considera, quando eu estou no tapete, eu estou no momento para mim, mas em qual momento a gente não está pra gente? Então é ter essa consciência, né, de que todo o tempo que a gente está vivendo é nosso. Não importa se a gente está fazendo uma coisa para outra pessoa. Esse tempo, se você está vivendo, se eu estou vivendo, ele é meu, ele é seu, né? Então isso que o yoga nos lembra, né? Quem somos nós, vem trazendo essa informação do porquê a gente está aqui, mas qualquer pessoa pode praticar em qualquer idade e, é claro, né? Quanto mais vezes, melhor. A gente está falando, Tami, da Tamié, né? A gente está falando dos benefícios, ou seja, se eu estou procurando benefícios, melhoras em alguma coisa, é porque eu estou tendo um problema. Daí eu vou procurar o yoga para me equilibrar, para me alinhar e tal. As pessoas procuram o yoga para resolver problemas sentimentais, emocionais, físicos, se alinhar com o espírito, com alguma coisa suprema. Em que momento uma pessoa procura o yoga? Ou eu posso estar super zen, super tranquilo, super feliz, tá tudo muito bem, eu vou procurar o yoga como um estilo de vida, porque eu reparo também, falando em estilo de vida também, que a alimentação, por exemplo, claro que isso aí, né, independente das nossas práticas diárias, da nossa religião, é um assunto que a gente tem que levar muito a sério, que é a qualidade de vida. Mas eu vejo que os praticantes, né, a maioria dos praticantes de yoga são veganos, vegetarianos, são muito regrados nessa questão da alimentação, enfim. Em que momento uma pessoa procura a prática, começa a estudar, começa a praticar yoga? A partir do momento que a gente percebe que está fazendo algum sentido, está indo em busca desse conhecimento. Algumas vezes a pessoa está bem e quer continuar bem, então ela busca o yoga. Algumas vezes, como você colocou, ela pode ter algum problema de saúde, muitas vezes por causa de ansiedade, né? Às vezes, assim, muitas dúvidas, o yoga também ajuda porque traz esse centramento, né? Então, não importa se a pessoa está bem ou mal, uma vez que ela viu sentido, compreendeu um pouco dessa filosofia ou ouviu dizer e quer experimentar, é o momento dela ir buscar. Em relação à alimentação, eu acredito assim que a gente comer com consciência dá para o corpo aquilo que a gente precisa, né? Então eu acredito que toda vez que a gente coloca o pessoal de yoga, ele tem que se alimentar assim, tem que se alimentar assado, cada um tem uma necessidade, cada um vive dentro de um contexto e cada um, mesmo que seja um praticante de yoga, está vivendo a sua verdade, aquilo que traz também da própria família e do que tem como consciência alimentar. Então, eu lembro uma vez a professora Lucilena Galvão, que é da Nova Acrópole,
trazendo um texto do Khalil Gibran, do profeta, onde falava de alimentação, e ela dizia assim: o importante não é o que a gente come, mas sim como honramos aquilo que comemos. Então, o que eu como, como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou respeitando a minha vida para dar continuidade àquilo que serviu para alimentar o meu corpo, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não vou comer carne, não vou comer nada de origem animal, ou vou comer carne, e sempre fica essa briga dentro das pessoas. Não, come o que é necessário para o corpo, de acordo com aquilo que você sente que precisa, e reconhecendo isso, que estamos aqui para honrar a vida. Então, Tamir, quando eu vou fazer uma entrevista, vou entrevistar uma pessoa, faço uma enquete, né, com os amigos, com o pessoal lá da minha rede social, então chega várias perguntas para eu estar fazendo para cada convidado. E uma das perguntas desse pessoal foi: yoga emagrece? Então, assim, para a gente emagrecer tem uma questão, né? Consumir menos calorias, gastar mais calorias e tal, atividade física, né? Mas se a gente for analisar que muitas das causas da obesidade é por conta de consequências, né, da ansiedade, a pessoa está deprimida, vai se afundando no chocolate, nas massas, desconta na comida, né? Então, posso dizer então que yoga emagrece, porque a prática vai estar harmonizando e alinhando a nossa mente para uma vida mais plena, no sentido de controlar essas emoções. E assim, consequentemente, eu vou estar descontando, por exemplo, o prazer de estar comendo 1 quilo de chocolate por um passatempo mais saudável, pintar, dançar, cantar, fazer o seu trabalho com mais empenho. O yoga pode estar ajudando nisso. Exatamente, Eber. Respondeu com bastante clareza. Isso mesmo, porque a gente vai entendendo que o nosso corpo é o nosso templo. Muitas vezes a gente vai buscar, né, entrando mais nessa parte de conexão com a espiritualidade, a gente vai buscar fora, e o nosso corpo é o nosso templo. Então, quando a gente vai tomando essa consciência, a gente vai cuidando melhor, vai tomando mais consciência. E aí é isso que você falou. Então, como eu não tenho aquela ansiedade de saciar isso que está em mim, que eu não sei o que é, eu vou buscar o quê? Pintar, vou buscar fazer meu trabalho com mais empenho, exatamente como você colocou. Maravilha! Você mencionou um mestre, o Gibran? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Quem seria? Khalil Gibran, na verdade, ele é um autor de alguns livros muito bonitos. A gente pode pensar nele como um yogi também, mas ele não é um mestre de yoga, né? E ele traz muitos conhecimentos do Oriente, onde traz uma filosofia de autorreflexão. Então, esse livro mesmo que eu citei, O Profeta, ele é um livro muito lindo, onde tem ali, é um livro bem fininho, não me engano, 50 páginas, onde uma pessoa vivia numa ilha, né, que era o profeta, e ele fica ali muito tempo naquela ilha, e ninguém se interessa por saber o que ele tinha para apresentar. Uhum. Quando ele decide ir embora, as pessoas começam a fazer perguntas para ele. Então, fala assim, fale-me dos filhos, fale-me do amor, né? Fale-me do relacionamento. E ali ele vai colocando em poucas palavras coisas assim que faz com que a gente reflita muito da nossa existência. O yoga, então, tem também uma... seria... Esse autor faria parte de um conjunto de escrituras sagradas? Existe essa escritura sagrada relacionada ao yoga ou não? Por quê? No início eu perguntei para você se yoga era religião. Por que eu fiz essa pergunta? Sempre vejo os praticantes de yoga com algumas imagens. Eu vejo algumas imagens e já associo a uma religião, né? Então eu vejo figuras de Shiva, Ganesha. Para quem não conhece essas divindades, né? São divindades com cara de elefante, cara de macaco, cheio de simbologia, cheio de braços azuis, eu já vi, vermelho eu já vi, com a língua de fora eu já vi, sabe, umas coisas assim. Então, essas imagens remetem a uma religiosidade.
verdade, é uma religião? Então, não é uma religião no sentido que a gente conhece aqui. Por que não é uma religião? Porque, tipo assim, conforme a gente vai praticando, a gente vai se conectando com a nossa mestria interior. Então, essas imagens que você diz que faz parte do panteão hindu, né? Do panteão indiano, realmente a gente está andando pela Índia, tem vários templos, assim, são todos muito bonitos, né? E sempre nos remetendo a essa conexão com esse divino em nós, porque não é a imagem, mas é aquilo que a imagem nos lembra. Então, a imagem está lhe lembrando, lembra quem você é. Né? E aí, claro, assim como cada um de nós, por exemplo, eu sou professora de yoga, sou terapeuta, você é pintor, você é entrevistador, né? Então, eu tenho as minhas funções, você tem as suas, e eles ali também, cada um deles, assim como alguns santos, né? Cada um vai tendo a sua função. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não coloca o yoga como uma religião, mas a gente entende que o yoga nos leva ao encontro desse divino que habita no nosso ser. Que legal. E você esteve 2 meses lá na Índia, 2 meses. Como que é a rotina do indiano? Qual que é a porcentagem? 100% dos indianos são praticantes do yoga? Yoga é masculino ou feminino? Então, ótima pergunta. O yoga, na realidade... Só para complementar a minha pergunta depois, é porque eu estou falando da yoga, do yoga e agora? Então, quando eu fiz esse artigo que eu comentei no começo, eu perguntei a um professor de sânscrito, que é da onde provém o idioma, né? Que se chama sânscrito. Eu perguntei para ele falou assim, o modo, tanto faz você falar yoga ou yoga. Eu uso falar yoga, porque é o termo mais utilizado a nível mundial. É assim que a gente se comunica, a pronúncia vai ser muito similar, e aí é masculino. Mas se você falar yoga, falar da yoga, não tem problema, tá bem? É entendível, tanto é que, igual eu estudo bastante sobre o tema, e vez ou outra a gente vai pegar com A, com O, então tá tudo certo. O importante é a gente compreender que essa prática milenar vai nos levar de encontro a nós mesmos. É isso aí. Só esclarecendo, gente, que eu não sou brasileiro, então já tive muitas travas aqui nas minhas entrevistas. E agora você imagina uma filosofia como o yoga, né, que tem asanas, tem esses nomes em sânscrito, né? Então, aqui estou misturando hoje, né? Português, sânscrito, é muito complicado, mas tudo bem. E continuando então a pergunta, o indiano, o dia a dia deles, eles são muito adeptos da prática ou é um grupo, é limitado esse grupo de pessoas que praticam, ou são todos? Não são. Que nem aqui no Brasil, vamos imaginar yoga como religião. Você já explicou que sim, que não, né? Uhum. A resposta seria mais ou menos isso. Mas aqui, entendendo como religião, aqui no Brasil temos espíritas, católicos, né, protestantes e assim vai. Qual que é a religião predominante na Índia? Hinduísmo. Uhum. É o hinduísmo, mas lá tem católicos, tem evangélicos, não tem só os hindus, porque assim, uma coisa bonita dos indianos é que eles abraçam todas as religiões, eles não brigam com nenhuma delas. Sim. Sabe? Então, quando chegou lá sobre Jesus, tudo bem, Jesus faz parte também. Tá tudo certo. Sabe o que eu descobri esses dias aí? A yoga cristã, você já ouviu falar? Sim. Né? Queria que você falasse. Eu li alguma coisa sobre a yoga cristã, né? Onde, bom, agora vou pedir para ela explicar um pouquinho pra gente. Então, yoga cristã, quando eu fazia com um professor em São José dos Campos, ele trazia essa abordagem do yoga cristã. Na realidade, a diferença, como você tinha perguntado, né, dos livros, né, dos livros sagrados. Então, na Índia, eles têm muitos livros sagrados, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, os Upanishads e vários outros livros, todos eles com esses conhecimentos, né, porque na realidade, assim, o que vai sempre nos fazer? A levar a refletir sobre aquilo que está sendo ensinado e colocar aquilo em prática. E a diferença, assim, do pouco que eu vivi dessa yoga cristã, tá? Que eu não fiz durante muito tempo, por questão de agenda mesmo, porque o professor era ótimo,
ela traz o yoga e a gente vai refletir no yoga na própria Bíblia cristã. Então, a partir dali, a gente vai ver os ensinamentos que eles são muito similares. Quando a gente pega uma filosofia, vamos supor, a gente pega uma filosofia, Sócrates, Platão, o que a gente vai descobrir? Todos eles estavam falando as mesmas coisas que os grandes mestres. Então, a gente pega o taoísmo, o confucionismo, a raiz de todas elas é a mesma. O judaísmo, o islamismo, e nós que fomos conturbando tudo. Porque o tempo todo o convite é o mesmo. Então é possível essa adaptação então para qualquer cultura, qualquer credo religioso, porque eu vi a prática, né? Aqui no Brasil tem o padre Haroldo Hans, que é um americano, né? Isso. Tem uma clínica para dependentes químicos e ele como católico, ele adaptou, né? As posturas, né? Os asanas, né? Indianos com a filosofia e a religiosidade de Jesus. Então ele faz alguns movimentos, tipo evocando, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com os movimentos. Então dá para estar fazendo essa adaptação. Que bonito, né? Que legal. Sim. Né? Tem um mestre, inclusive, que ele já é do Kriya Yoga, ele se chama Yogananda, ele tem um livro que se chama O Yoga de Cristo. Que legal. Né? Então, assim, é isso que eu falo. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala da verdade do ser, que isso está impregnado no nosso ser, na nossa alma, e um momento todos nós vamos despertar para isso, né? Para essa potencialidade do amor, da sabedoria e do poder que habita o nosso ser, sem competir, sem comparar, aí tudo vai ser uma alegria plena, né? E aí não vai ter religião. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas querem ver yoga como uma religião? Eu não preciso estar indo num lugar para estar conectada com Deus. Né? Eu não preciso ter a bênção de uma pessoa que parece estar mais próxima de Deus do que eu. Então, yoga não é religião nesse sentido, entende? Sim. E muitas vezes é comparado dessa maneira. É assim que eu vivo yoga, tá? Quando a gente vai ver os índios, a natureza é o templo dele. É legal a gente abordar essa questão aí, né, de conexão entre as filosofias religiosas, para que a gente quebra um mito e um tabu e um medo, né? Porque as coisas que as pessoas não conhecem, quando se trata de uma filosofia de vida muito diferente, e que é muito diferente à filosofia cristã, já é coisa do diabo, já é coisa de que tá errado, é feio, é ruim, vai fazer mal. Então é bom a gente fazer essas comparações e entender que religião é uma palavra de origem. Religare é latim, né? Isso. Que significa conexão, ligação, união de vários amores, vários tipos de pensamentos. Nesse sentido, religar, conexão um com os outros, né? Isso. Primeiro com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está tão desassociado, por isso que muitas vezes a gente precisa tanto de aprovação das outras pessoas. A gente não reconhece o que a gente está fazendo e a gente é doutrinado dessa forma. No nosso dia a dia, quando a gente é criança, né? Ah, mas o que você está fazendo? Ao invés de fazer um convite, olha, vem aqui ver o que eu estou fazendo. O que você vê que eu estou fazendo? A gente já vai falando o que está fazendo e não dá oportunidade do outro explorar o que ele está enxergando. Assim como é quando uma criança faz um desenho, a primeira vez, ai que lindo, a segunda vez, ai que lindo, na terceira vez você tá muito cansado, ou a criança já tá um pouco mais, tá, legal, na outra nem olha, né? Então, ao invés da gente falar assim, nossa, foi você que fez, que interessante, como você se sentiu quando você fez? Então, é levar esse para que a gente, levar para dentro, para que a gente reconheça o que a gente faz, reconhecer os nossos dons e talentos, para que a gente possa ofertar isso ao mundo, porque senão a gente fica sempre perdido. Então essa conexão, ela precisa começar com a gente. Então muitas vezes eu tô querendo que o outro venha, faça o almoço para mim, mas eu mesma não paro para comprar uma comida para mim, para fazer as coisas que vão me dar prazer. Eu tô vendo se o outro tá feliz, mas e eu?
Então, essa conexão, primeiro, ela precisa ser conosco, porque se eu me trato bem, eu consigo te tratar bem. Não é assim? Uhum. Agora, se eu não me trato bem, às vezes, tipo assim, a pessoa parece muito calma, mas dentro da mente dela, só ela sabe o que está acontecendo. E muitas vezes você faz uma pergunta muito simples que poderia ter sido respondida de uma maneira que foi completamente diferente, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo. Então, quando a gente está centrado no nosso coração, e isso é uma prática, tá? Eu falo aqui, mas é uma prática que, né, todo dia pede uma alta atenção, todo dia pede dar um passo para trás e olhar com sinceridade. A gente precisa ser muito sincero, né, com a gente mesmo, né? Então, essa conexão conosco, reconhecer os nossos pais, porque a gente também entra na parte da constelação familiar, né? Reconhecer de onde nós viemos, independente da nossa história, né? Reconhecer que temos pai e mãe, independente de conhecer pai e mãe, a gente tem, né? Então, assim, a gente precisa entender quem somos nesse mundo, de onde viemos, para que então a gente vá encontrando mais sentido e essa conexão que de alguma maneira a gente acabou perdendo. É isso aí. Semana passada esteve aqui no nosso programa o psicólogo Alan de Andrade e ele comentou, né? Só para encerrar antes do nosso intervalo, uma coisa vai tendo ligação com a outra. Ele falou dessa conexão. Não é simplesmente comprar a boneca para a filha. É comprar a boneca e brincar junto para que haja essa conexão. Isso aí também é. Vamos então a um intervalo. A conversa está muito legal, muito esclarecedora, né? E já estamos voltando. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Tema interessante hoje, o assunto em pauta é yoga, suas práticas e seus benefícios. Que bom que você está aqui com a gente, né? E como vocês já sabem, né? Sempre temos uma surpresa para os nossos convidados. Uma homenagem para todas as pessoas que vêm em nosso programa. Então quero pedir à produção para estar entrando aqui com a lembrancinha da nossa professora de yoga, nossa convidada de hoje. Produção, pode vir? Tá aqui. Ela não viu ainda, tá? Ela só tá vendo por lado de trás, né? Então, essa semana, eu negociando com minha convidada, eu falei assim, olha, preciso da sua rede social. Aliás, produção, passar a rede social, deve aparecer por aqui no vídeo, contatos da nossa professora para tirar dúvidas, para praticar yoga, enfim, em busca de terapia. Aí, eu pedindo essas informações para ela, eu pedi uma fotografia, né? Aí ela achou, falou, bom, acho que vai aparecer a minha fotinho assim no canto do vídeo e tal, né? Aí ela me forneceu essa fotografia e a partir dessa fotografia fiz esse trabalho. Ai, que lindo! Que maravilhoso! Amei! Gostou? Muito! É um presente do programa, gratidão infinita por você estar aqui com a gente, uma lembrancinha, né, do meu trabalho, para quem me segue, né, sabe do meu trabalho, né, de artista plástico, de pintura, né. Quero também agradecer para a equipe. Final de semana, opa, posso falar aqui?
no final de semana, fiz uma entrega para a dupla César e Fabiano Minotti. Então, César Minotti e Fabiano estão me corrigindo. A entrega do quadro deles. Foi muito legal, uma experiência que eu vou compartilhar com vocês em outros programas. Já foi da Flor do SBT, do Lulu Santos, enfim, falar com vocês sobre essa experiência também, né? E quem quiser encomendar, pode entrar em contato também nas minhas redes sociais, tem meu contato aí para vocês. E se você for o meu convidado, também vai estar recebendo um retrato de lembrança. Como que eu faço agora? Pega do lado. Ai, que lindo! Gratidão, Eva. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui. Então, através dessa lembrança, Tami, a gente eterniza o nosso momento, uma obra de arte. Eu podia te dar um buquê de rosas e flores e tal. Com certeza vai ser muito bem-vindo, né? Por você, mas ela vai secar, vai murchar, você vai perder, talvez vai esquecer, mas uma obra de arte não vai esquecer nunca, né? Amei. Que bom. Muito obrigada. Que bom, é isso aí. Muito obrigada. Quando eu entreguei para você a pintura, você disse uma palavra que é muito comum entre os praticantes de yoga e algumas religiões. Essa palavra é gratidão. Gratidão. Qual que é a diferença? É uma pergunta simples, banal, boba, pode parecer meio boba, mas sei lá, talvez seja a dúvida de muita gente, né? Qual a diferença de obrigado e gratidão? Olha, eu não conheço a diferença na realidade, porque veio a gratidão, porque foi assim que o meu coração se expressou. Mas poderia vir também como muito obrigada. Algumas pessoas dizem que esse muito obrigada soa assim como uma obrigação, mas eu não vejo assim. Eu acredito que muitas vezes a gente sente de falar muito obrigada e muitas vezes gratidão. E pra mim foi gratidão. Eu sinceramente, eu prefiro a palavra gratidão. Né? Prefere, porque soa de alguma maneira porque para mim representa uma coisa mais pura, cristalina, mais aquilo que você falou, não da lembra muito obrigação, né? E a gratidão é uma coisa mais suprema, mais superior mesmo, né? E eu acho bacana e acho uma palavra muito bonita, até meio sagrada, né? Sim, toda palavra é sagrada, né? Gratidão por você estar aqui conosco. Tamir, tem algumas religiões, como que eu poderia chamar? Algumas ordens religiosas, várias ordens, várias religiões, várias filosofias que utilizam várias ferramentas para entrar em um estado alterado de uma expansão de consciência. Eu não sei se um estado alterado de consciência ou expansão de consciência, onde as percepções das pessoas são modificadas com ferramentas. Algumas filosofias utilizam a meditação, outras utilizam grupos xamânicos, por exemplo, utilizam o chá, que é bem conhecido aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu falar, o chá ayahuasca, né, para estar entrando nesse nível de expansão da consciência. A meditação dentro do budismo também, para estar atingindo esse estado elevado, né, de percepção sobre nós, sobre o universo. O yoga possibilita essa expansão, essa amplitude do cérebro, dessa percepção também através da prática? Sim, possibilita, né? Isso, desculpa te interromper, só complementando a pergunta, cada prática dessas que eu mencionei, a mais rápida
seriam os grupos xamânicos, que é através do chá, que em algumas horas a pessoa atinge, né, pelos estudos que eu já fiz, atinge um elevadíssimo estado de percepção, mas em muito pouco tempo. Você acabou de dizer que sim, que é possível através do yoga. E o tempo? Sendo que cada filosofia, uns são mais rápidos e outros são mais lentos. No yoga, na prática do yoga, esse tempo, quanto tempo? Então, eu acredito assim, que você tocou num ponto muito importante. Porque, tipo assim, não é com que tempo, mas com que qualidade atingimos, certo? Porque, assim, as medicinas, como ayahuasca, peyote, San Pedro e tantos outros, eles nos dão essa possibilidade de expandir a consciência, mas com que qualidade? Então, qual a preparação que eu tenho para estar consagrando essas medicinas sagradas? Entende? O yoga é a mesma coisa, através de uma aula de pranayama, de uma aula de yoga, a gente consegue na mesma aula. Mas só que o que acontece? Muitas vezes é muito sutil. Então, por isso que é tão importante esse refinamento com a gente mesmo, independente do recurso que a gente vai usar para uma expansão de consciência. Né? Qual é o objetivo? Porque assim, o que acontece? Muitas vezes a gente pode alcançar níveis elevadíssimos, mas para isso, eu preciso depois sustentar a minha pessoa aqui nesse planeta, nessa carne, né? Nessa vida. Então isso é muito importante, a gente saber quem está guiando cada trabalho que a gente vai. Não só relacionado a essas medicinas, até mesmo ao próprio yoga. O pranayama, que é uma prática milenar, né, que é o yoga, ele tem 8 caminhos aí, né, então os asanas, o pranayama é um deles, então o pranayama é a gente conseguir controlar a nossa respiração. E tem várias práticas para que possamos fazer isso, certo? E aí, essa prática, meu professor Lanende, ele dizia assim, olha, se você controla a sua respiração, você controla a sua mente. Se você controla a sua mente, você controla o universo. E muitas vezes, por que muitas vezes a gente lê assim, o importante quando vai fazer uma prática de yoga é a gente ter um professor que tenha uma experiência. Porque nesse caso, o pranayama, já teve pessoas que me relatou que foi fazer com vídeos da internet e que desmaiaram. Porque tem que ter um professor no sentido assim, se eu não... E era a pessoa que conhecia o corpo, que movimentava o corpo, né, essas pessoas. Tem que ter alguém ali para te dar um suporte, te auxiliar a entender, tá observando como que você está atuando em relação a isso. Mesma coisa os asanas, né, que são as posturas. Quando a gente começa a fazer torções, as torções elas mudam o padrão de consciência. Então, assim, toda aula a gente está trabalhando isso. Essa prática pranayama, você mencionou que a pessoa fez, né, se baseando em vídeos do YouTube, né, da internet e tal, a pessoa chegou a desmaiar. O que tem de tão intenso nessa prática para a pessoa chegar nessa condição de chegar a ponto de desmaiar? O que acontece? Então, na realidade, o pranayama é quando a gente controla a nossa respiração. Então, essa técnica ela é feita gradualmente. Então, o que acontece? Primeiro a gente começa fazendo deitado, leva um tempo para a gente começar a dar essa prática para os alunos, porque o sistema nervoso central desse aluno precisa estar mais preparado. Então, tem todo um tempo. Então, ele começa deitado, aí depois de um tempo ele começa a fazer sentado, e aí sustentar essa respiração por mais tempo. E aí vem vários tipos de prática dentro dessa técnica, vamos assim dizer. E aí a pessoa vai se aprofundando mais, tendo mais consciência do que o pranayama pode trazer. O prana é tudo aquilo que permeia, tudo aquilo que dá vida. Vou resumir assim dessa maneira, tá? Então, tipo assim, uma fruta, ela tem muito mais pranayama do que uma massa. Por isso, aí a gente volta na questão da alimentação, por que a gente acaba cuidando daquilo que a gente come, né? Porque a gente sabe que se eu como uma coisa que vem da terra, sem ser processado, numa prática de yoga, o meu corpo vai estar mais disponível, mais aberto. Seja uma prática de yoga, tá? Porque envolve estudar. Não é só os asanas, a gente também tem que se aprofundar no que está acontecendo ali, quais são os ensinamentos, né? Então,
um dos ensinamentos assim que eu memorizei em uma das primeiras aulas foi esse. Meu sânscrito é ótimo, né? Então eu falei assim, ó, Yoga, Sita, Vritti, Niroda. Yoga é acalmar as flutuações da mente. Então, só da gente conseguir fazer isso, a gente já tem uma expansão de consciência. A expansão de consciência, e isso vem dos nativos, tem um livro que se chama Dançando os Sonhos, e ela fala dos 7 caminhos sagrados. Ela fala assim, a iniciação ela começa toda vez que a gente tem uma expansão de consciência, ou seja, se até ontem eu gritava com todo mundo e achava que eram as pessoas que gritavam comigo e eu entendi que era eu, expandi minha consciência. Porque a partir disso eu tenho uma outra postura. Então a expansão de consciência, ela se dá o tempo todo. A única coisa é que às vezes a gente quer algo que seja grandioso, milagroso. Né? Milagroso. Igual, não vou começar a ajudar agora, eu vou esperar eu ter dinheiro para fazer. Ajuda com aquilo que pode. Né? Às vezes a gente lavar uma louça já é uma ajuda, né? Tirar o lixo, deixar de reclamar. Né? Então essas são as expansões de consciências que a gente precisa agora. Não adianta a gente querer um mundo espiritual, ir lá, falar com anjos, tudo, mas se aqui no meu dia a dia não é o que eu vivo, não é a minha verdade. É importante cada um também fazer a sua parte, exatamente, né? Voltando na questão do pranayama, né, que eu fiquei meio assustado, né, com essa afirmativa aí da professora, mas como é importante a gente, quando for fazer alguma prática, né? A orientação e a ajuda de um profissional que entende, que vai te dar as condições e as orientações necessárias para você não passar mal, para a gente não, né? E que interessante. Tamie, estou vendo aqui também na sua apresentação que você realiza vivências com o objetivo do alinhamento do ser com seu propósito de vida. É mais ou menos um resumo de tudo que você já falou, mas essa vivência eu entendo como experiência. É alguma coisa que você realiza no seu estúdio, no seu espaço? O que seriam essas vivências? Isso, eu realizo lá no estúdio, né, no Colibri Terapias Yoga, que fica lá em Jaguariúna. Essas vivências, elas são sempre muito simples, porque tudo que envolve autoconhecimento, tudo que envolve espiritualidade é simples. É tudo muito simples, então eu faço essas vivências lá. Eu fiz recentemente uma, onde a gente abriu algumas chaves de consciência, né? Então, simplesmente com a medicina da palavra, toda palavra é sagrada, lembra? Toda palavra é sagrada, então com a medicina da palavra nós fomos capazes de abrir alguns portais dentro de nós. E isso é muito especial, porque a partir do momento que você vai para uma vivência assim, o que acontece? Quando você sai dali, você não depende mais de mim. Nem dependia para chegar até ali, porque isso tá aí para todo mundo, né? Mas de alguma forma eu fui um canal, eu fui uma servidora da luz para estar entregando essa ferramenta. E a partir do momento que você recebe isso, você pode praticar naturalmente, não tem contraindicação, né? Então a pessoa pode levar isso pro dia a dia dela para trazer mais qualidade de vida, né? Trazer essa paz de espírito que já habita cada um de nós, só tá esperando a gente olhar para ele, né? A paz do espírito tá aqui, você tá procurando fora, tá aqui dentro. Então, é esse o tipo de vivência que eu faço. E muitas vezes do sagrado feminino também, né? Onde as mulheres também, a gente tem toda uma partilha em comum, né? Então, essas vivências para as mulheres também é muito importante. Mas, né, essa última que eu fiz, ela foi mista. E agora vai ter finais de semanas que eu vou estar fazendo práticas apenas de mantras, que eles são muito importantes. Essa ritualística, essa vivência, né, do sagrado feminino, por exemplo, eu entendendo o feminino não como no sentido sexual, mas no sentido energético. Homem pode participar? Então, cada caso é um caso, tem momentos que sim. Porque antes de tudo, o que acontece? Olha só, quando vamos pegar a ciência, né, para quem gosta de ciência, o que faz a diferença entre um homem e uma mulher? Um cromossomo. Não mais que isso. E tudo que existe na Terra tem a energia feminina e masculina, que é o Yin e o Yang, né? Então, sim, muitas vezes é muito necessário que um homem esteja lá, uma pessoa do sexo masculino. Por quê? O feminino se manifesta através do masculino e o masculino através do feminino. Então, o feminino é aquele que dá a sustentação e o masculino é aquele que vai ao encontro, né? Então, a gente entendendo o que são
essas energias, a gente vai entendendo que todos nós temos elas, porque a gente está falando de energia, né? Mas é claro, a gente também fala desse feminino que foi, de uma certa forma, como eu posso dizer, calado, né? Mas todo mundo sente falta desse feminino, tanto os homens como as mulheres, né? O homem não pode chorar, porque isso é coisa de mulher. Não, o homem pode chorar. E tanto é que tem um movimento muito bonito de homens também, né? Para que eles encontrem esse masculino curado. Na verdade, curado. Toda essa movimentação eu estou entendendo como um equilíbrio, né? Para que haja um equilíbrio. E você está falando do seu estúdio, o nosso tempo agora é curto, estamos chegando no fim do programa, e você está falando do seu estúdio lá de Jaguariúna. Se as pessoas não puderem ir até a Tamié no estúdio Colibri Terapias, né? Terapias e yoga. Se não puder ir a Tamié, ela consegue se deslocar para instituições, para grupos em outras cidades. Você consegue fazer isso? Levar o seu trabalho, levar seus conhecimentos, sua prática para outras pessoas? É possível? Sim, é possível. Não só eu me deslocar para ir até os lugares, como também fazer atendimento online. Eu dou aula para as pessoas de outras cidades, de outros estados, e também atendimento com tarô, constelação familiar, desprogramação neurobiológica, mesa radiônica. Tudo que eu faço é possível fazer tanto pessoalmente como online. A tecnologia ajudando a gente, né, Tamié? E aí vou pedir para a produção também deixar no vídeo, né, as descrições, os contatos seus, e para as pessoas, se porventura sentir essa necessidade e curiosidade e necessidade, para estar procurando você. E você faz bastante coisa, né? Tarô é uma ciência, já tive um convidado aqui falando sobre astrologia, tarô e espiritualidade, enfim. Mas eu senti que tarô tem muito a ver com, não tem nada a ver com religião também, né? É uma ciência, é isso, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com a intuição. Uma leitura corporal, o corpo está falando, você consegue fazer uma leitura através das lâminas, né? O significado das lâminas, com o histórico que a pessoa o consulente está te propondo. Como é que funciona essa... eu poderia chamar de adivinhação ou não? Ou pode ser uma adivinhação através da sua intuição e tem uma ciência atrás disso também? Com certeza existe uma ciência, né? Mas assim, por exemplo, todo o meu caminho é de autoconhecimento. Eu sou uma buscadora, eu sou uma peregrina, né? Eu sou uma buscadora de mim mesma, dessa essência, dessa verdade que eu trago. Então, as pessoas que vão até mim para leitura de tarô, e eu chamo isso de leitura porque eu vou ler o tarô, não os gestos das pessoas, mas aquilo que já está no campo dela, e assim, as cartas, elas quem dizem, não sou eu que digo. Porque os gestos ela vai estar se contando como ela né? Mas não vai estar, né? O importante é assim, entender o que as cartas expressam para aquela pessoa, porque eu posso tirar uma carta agora para você e para você fazer um sentido, tirar para uma outra pessoa e a mesma carta, outro sentido. A mesma carta. Exatamente. A mesma lâmina, né? As lâminas são as figuras, a torre, o sol. Dá um exemplo aí, a lua, por exemplo. Esse mesmo significado que seria, mas é por conta do histórico de cada um, a interpretação. É por conta da vida de cada um. Do histórico. Por exemplo, às vezes você pode estar querendo mudar de emprego, por exemplo. E às vezes, dependendo como for, a lua pode estar falando assim para você, olha, toma cuidado, existe alguma coisa aí que está velando.
Mas se for alguma coisa de espiritualidade, por exemplo, olha, é um momento propício para que você faça mais estudos esotéricos. Então, assim, tudo vai depender. Eu tô falando assim, bem bypassando aqui, tá? Nada muito profundo. Lembrando que a gente fala, eu leio geralmente os grandes arcanos, eu uso 7 tipos de tarô para estar fazendo a leitura, uma mesma leitura. E aí o que acontece? São 22 cartas o grande arcano. E aí o que acontece? A gente está falando da jornada da alma. Então a gente começa lá no 0 ou no mago, que é a carta 1, ou no louco, que é a carta 0, chegando na carta 21 ou 22. Vai depender muito qual o tarô que a gente está utilizando. Então, através desse movimento, entendendo o que são esses arcanos, que é um caminho da alma, a gente vai podendo fazer uma leitura com clareza baseado naquilo que o tarô mesmo está revelando, não aquilo que a Tamie acha. Eu estudo porque eu amo estudar, mas não é a Tamie que fala, é a carta que fala através da Tamie, de acordo com aquilo que aquele consulente precisa ouvir. Tamie, uma hora de programa é muito pouco, né, pra gente tá falando de tantos assuntos e tanta coisa interessante. Eu tô vendo aqui constelação sistêmica, terapia da ginecologia natural, mentoria com Yoni Egg. Fala 2 minutinhos. Eu sei que 2 minutos vai ser muito pouco, mas já estamos no final do programa. Essa desprogramação neurobiológica seria uma desprogramação de padrões de pensamento ou estou errado? Não, tá na linha certa de raciocínio. Então a desprogramação neurobiológica... Rapidinho que já estamos no final do programa. Ela vai atuar diretamente na célula. Pensa assim, por que é mais fácil fazer sempre o mesmo caminho? Porque a gente está acostumado com aquele caminho. Com os nossos neurônios é da mesma maneira. Então a gente vai fazer sempre, né? Às vezes você tá ali, discutiu de manhã, você tá lá penteando o cabelo, vem aquela discussão, mas aí claro que você sempre ganha, né? Ou então o outro que foi muito mal com você. É sempre assim, não é? Então, se a gente tem um padrão ali, às vezes que não nos permite mudar de estilo de vida, ter mais qualidade de vida, ganhar melhor, estudar, enfim, realizar os sonhos que a gente sente, essa desprogramação neurobiológica, ela vai atuar direto a nível celular. Então, ela vai te ajudar a sustentar um novo caminho. Você vai criar um novo caminho de percepção, um novo caminho neural para estar saindo dos condicionamentos que de alguma forma você vivia. Esses condicionamentos, eu não sei qual que é, o que você acredita ou se você acredita nisso, mas essa desprogramação seriam de vivências agora ou você acredita numa outra existência, numa memória celular de outras vidas, ou isso aí não existe dentro da filosofia que você estudou? Não, a gente pode entrar nessa linha do tempo. A gente não só trabalha o passado, como também trabalha o futuro. Tá? Existe essa possibilidade. É que aí a gente entra em um nível muito mais quântico. Sim. Tá? No caso, eu uso a desprogramação neurobiológica, mas isso é simples de fazer em uma meditação, sem usar a desprogramação. A desprogramação, ela vai um pouco, assim, ela vai de uma maneira diferente. É isso aí. Então... é isso também, olha, tem muitas perguntas que não deu para fazer por conta do tempo, né, que é muito curto, aí teria que ser 2, 3, 4 programas, mas é bom porque eu queria que você voltasse no nosso programa para a gente continuar esse bate-papo, trazer as novidades, trazer as suas experiências aí para compartilhar com o nosso público aí, né, mas por hoje, muito obrigado. Muito obrigada, Eber, pelo convite. Muito obrigada ao pessoal que assistiu até agora. Uma honra estar aqui falando do que eu realizo. Eu realmente amo fazer o que eu faço, poder contribuir, levar um pouco mais de informação para justamente desfazer alguns mitos que existem, né? Então fiquem à vontade, meu contato está aí para vocês. Podem entrar em contato, eu esclareço dúvidas, fiquem à vontade. Então, meu muito obrigada, Eber. E eu só posso falar para você gratidão, que amei essa palavra, tá bom? Tá bom. E gratidão a todos vocês aí que nos acompanharam até agora e até o próximo programa. Fiquem com Deus.